Nós estamos na nossa terceira parte sobre o mover do Espírito. Nós começamos a falar aquela introdução geral, né, eu mesmo que falei, a respeito do ministério do Espírito Santo nos dias atuais, no Novo Testamento, que é Ele que está lidando conosco de forma direta, né? Jesus fez isso enquanto esteve aqui conosco em carne, e Deus Pai fez isso no Antigo Testamento. Hoje é o Espírito Santo que ministra, é Ele que habita nos nossos corações. Então nós estamos sob o ministério do Espírito Santo. Falamos um pouquinho da Trindade, que o Espírito Santo ele é Deus, ele não é uma parte de Deus Pai, ou ele não é uma força. Vimos que, embora a Bíblia utilize muitas simbologias para falar do Espírito Santo, né, como fogo, como uma brisa, como uma pomba, como um óleo, tem várias simbologias, mas são só tipologias, comparações. O Espírito Santo é uma pessoa, pertence ali a classificação teológica que a gente dá, é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, pertence à divindade, assim como Deus Pai e Deus Filho. Vimos isso, vimos que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele intercede. Vimos a distinção entre Deus Pai e Deus Filho, quando Jesus fala que tem pecados que você pode até ofender a Deus Pai e a Deus Filho. Ele disse, eu perdoo vocês, mas se blasfemar, se ofender ao Espírito Santo, ou seja, são pessoas distintas. Deus Pai é distinto, Deus Filho que é distinto de Deus Espírito Santo, embora ambos pertençam à mesma divindade. Então vimos isso na nossa introdução. Aí, na semana passada, o Glaucio deu continuidade falando do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Então, mais do que a salvação, porque quando que a gente recebe o Espírito Santo? Quando que o ser humano, o homem, recebe o Espírito Santo? Quando ele, antes ainda, quando ele recebe. Quando ele se converte. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós quando a gente aceita Jesus. Então, o homem que está morto nos seus delitos e pecados, espiritualmente falando, ele está morto literalmente. Quando ele entrega a vida a Jesus, quem é que faz essa metamorfose, essa transformação, trazendo vida àquele espírito que estava morto? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem e vivifica, tornando a gente uma nova criatura. A partir daquele momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós passamos a ser filhos de Deus, passamos a ter a marca de Cristo, e ele começa então um processo na nossa vida de nos santificar e de nos moldar à imagem de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Só que mesmo nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, que estamos vivos espiritualmente, a Bíblia fala que a gente precisa de algo mais. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se santificar e a gente precisa se encher, ser revestido do Espírito Santo, receber dele uma capacitação para exercer o ministério, para testemunhar a respeito de Jesus, porque só por nós mesmos isso não é possível. Eu, Douglas, não consigo, eu preciso ser capacitado, fortalecido, revestido de poder. Esse revestimento é algo que vem depois da salvação. Então, primeiro eu preciso entregar a minha vida a Jesus, para que então eu que estava morto passe a ter vida. Agora que eu estou vivo, eu preciso de uma força extra, adicional, de um revestimento, que a gente na Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. Então as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, elas eram depois de entregar a vida a Jesus, depois de ser salvo. São duas coisas distintas. Isso nós vimos na semana passada, tá? Que são duas coisas distintas. Eu aceitei a Jesus, eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo, e agora eu que sou salvo e tenho o Espírito Santo, eu preciso de uma capacitação sobrenatural. Eu preciso disso, que vem a partir do batismo com o Espírito Santo. E não acaba aí. Eu preciso ainda ser dotado com os dons espirituais. Eu preciso o tempo inteiro ser revestido por esse Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado. Quando que eu percebo? Quando que eu olho para uma pessoa e consigo identificar que ela foi batizada com o Espírito Santo? Quando? Semana passada, quem veio? Através do falar
em línguas. Ou seja, o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Para quem é isso, o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas? Para o pastor? Para todos. Qual é o momento certo para eu receber isso? Depois de que tempo? Quanto tempo eu preciso estar na igreja para poder receber esse revestimento? O cenário perfeito. Qual é o cenário perfeito? Aceitei a Jesus, plufo, e no ato eu sou revestido de poder. Só que na maioria das vezes isso não acontece, porque falta para as pessoas conhecimento. A pessoa estava morta, estava no mundo, ela não sabe nem o que é isso. Precisa que alguém explique. E na semana passada a gente viu um pouco disso. Viu que tinha cristãos, crentes de Deus, sendo ministrado por Apolo, por exemplo, que foram um homem cheio do Espírito Santo, eloquente, que falava com sabedoria, mas não sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Então ele não ensinava aquilo à igreja. Se ele não ensinava aquilo à igreja, e a fé vem de que maneira mesmo? Ouvir. Se a igreja não ouvia a respeito daquele assunto, não conseguia desenvolver fé para aquilo. Logo, ninguém ali era batizado com o Espírito Santo. Precisou que Priscila, Áquila e o próprio apóstolo Paulo fosse lá e instruísse, explicasse, falasse. Eles perceberam que havia falta naqueles irmãos. E eles eram irmãos, tá? Eles eram crentes. Logo tinham nascido de novo. Era uma nova criatura. O Espírito Santo estava neles. Só que eles não sabiam o que era essa capacitação, esse revestimento de poder. Então o apóstolo Paulo pergunta a eles, quando percebe, diante daquele culto, ele percebe. Como que ele percebeu, irmão? Existe uma evidência no batismo com o Espírito Santo. Ele percebeu que ninguém ali falava em línguas. Então ele percebeu, está faltando alguma coisa aqui. Aí ele vai e pergunta, em que vocês foram batizados? Lembra a resposta deles? No batismo de João, o batismo de arrependimento. Aí Paulo entendeu, entendi agora. Vocês só foram batizados nesse batismo porque o próprio Apolo, que está instruindo vocês aqui, não sabe do que é. Aí Paulo vai instruir eles, explica a eles. Depois que explicou, eles percebem a necessidade. Quem estava aqui quinta-feira? Quinta-feira, faz assim. Então, o que a gente precisa? Necessidade, desejo e busca. Então eles sentiram a necessidade, tiveram o desejo e falaram, eu quero isso. Aí a Bíblia diz que Paulo impôs-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Como que esse Paulo soube que eles receberam o Espírito Santo? Se eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, porque eles já eram salvos, como que ele percebeu? Porque falaram em línguas. Teve uma evidência, teve algo que conseguiu demonstrar aquilo. Então ele fala, eles receberam, todos eles que estavam ali. Todos eles, porque o batismo com o Espírito Santo não é para A, B ou C. Não é para o pastor, não é para o irmão que está no grau de santificação. Isso é uma coisa importante para dizer. Eu sei que quem é das igrejas mais tradicionais, mais históricas lá, tinha algo muito errado naquelas igrejas, não sei se ainda tem, que é uma ideia de distinção, como se alguém que foi batizado com o Espírito Santo é melhor e mais santo do que o que não é. Muitas das vezes o que falta é só conhecimento, mas não existe essa distinção, porque a gente começa a pensar assim, eu não sou porque eu preciso me santificar, Deus não me batiza com o Espírito Santo porque eu ainda sou muito novinho na fé, sou um novo convertido, Deus não me batiza com o Espírito Santo porque eu não tenho fé, ou porque, na verdade, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação. É justamente porque a gente é fraquinho, que a gente precisa se santificar, porque a gente ainda está aquém, que a gente precisa desse revestimento de poder. Porque se a gente já tivesse a imagem de Cristo, com a fé lá em cima, santo, precisaria? Nem precisaria. Deus ia fazer igual Enoque, ia tomar a gente para si. É justamente porque a gente precisa, porque a gente fala, Senhor, não dá, como é que eu vou exercer esse ministério? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me santificar? Como? Eu preciso, eu desejo e eu busco. Entendem? Beleza, isso nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos começar a falar a respeito dos dons espirituais. Só que eu queria fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu costumo fazer na escola de vida. Para quem já teve aula comigo na escola de vida, eu me atenho, eu me limito ali a falar dos 9, do que nós chamamos de dons espirituais. Vamos lembrar comigo quais são. Quais são os 9 dons espirituais? Línguas, ou variedade de línguas, interpretação, vai falando para eu poder lembrando também,
É porque, na verdade, eu não vou saber falar os 9. Profecia, palavra de conhecimento, chega. Amanda e Glaucio, chega. Fala outros aí. Palavra de sabedoria, cura, chega a Geise também. O Glaucio não vale. Falta 3, gente. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, variedade de línguas, interpretação de línguas, fé, maravilhas. Já não sei mais. Deixa eu falar da minha cabeça então, porque na minha cabeça eu tenho uma forma de memorizar. Eu classifico nas 3. E vamos lá. Primeiro vamos falar dos dons de revelação. É mais fácil. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Aí nós vamos agora para dons de poder. Cura, fé, operação de maravilhas. Agora a gente vai para os 3 de operação linguística, vocais, que é profecia, línguas e interpretação de línguas. Esse é o que nós chamamos de dons do Espírito. Na verdade, não somos nós que chamamos. Paulo usa essa didática. Existe uma didática que a gente classifica meramente por didática. Paulo era muito didático. Mas todos os dons são do Espírito. A gente divide os 5 dons ministeriais. Quais são os 5 dons ministeriais? Mestre, pastor, profeta, evangelista, apóstolo. E apóstolo. São 5 dons ministeriais, mas que também são dons do Espírito. Tudo é dom do Espírito. Paulo fala sobre dons de cooperação. Ele fala sobre dons de administração. Dons de contribuição. Paulo fala também desses dons, que também são dons, também são dons do Espírito. Ou seja, todos os dons são do Espírito. A gente é que classifica os dons ministeriais, aqueles 5. Os dons do Espírito, aqueles 9. Os dons de cooperação, os dons de administração, os dons de até serviço, dependendo da tradução, tem. Que é o diaconato, que Paulo chamava muitos cooperadores, que eram dotados pelo Espírito Santo para fazer aquilo. Que são esses dons do serviço, até uma própria liderança. Tem que ter uma capacitação sobrenatural de Deus para exercer aquilo que é uma cooperação. Então, assim, a minha ideia hoje é poder falar um pouquinho de tudo isso. Como? Não sei. A minha ideia é falar, não adianta ficar apontando assim, não. É porque semana que vem eu tenho mais um culto com uma amiga que vai falar. Então, eu vou falar tudo isso junto com ela. Aonde eu acabar, acabei. Ela continua, entendeu, Carlinhos? Aí eu queria falar na frente dela para ela saber que ela vai ter que terminar o que eu estou começando hoje. Então abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, apenas o verso 1. E eu vou surpreender todo mundo. Vou terminar 10 minutos antes, vou ter tempo de orar e vou falar tudo. Todo mundo na hora da oração vai ter que dizer: Senhor, eu pensei mal do pastor. Me desculpa por ter pensado mal no meu coração contra ele, cara. Todo mundo. Na Almeida Corrigida e Fiel, ela traduz esse verso 1 do capítulo 12. Deixa eu só te situar aqui rápido. Vou ficar só na introdução mesmo. Deixa eu te situar, Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma igreja que ele abriu, lá em Coríntios. Depois Paulo saiu para fazer suas viagens missionárias e deixou irmãos lá. Só que quando Paulo sai, começa a ter muita confusão na igreja. Partições, aí começa a ter, a própria liderança ainda não era muito madura. Aí eles começam a escrever para Paulo: Paulo, socorre a gente está com um monte de dúvida, não sei o que dizer. Por isso que a carta de Coríntios ela é diferente de outros livros, que tem lá o início, o desenvolvimento, o fim. Coríntios não. Coríntios, ele está falando de um monte de assunto, é uma miscelânea, Coríntios. Ele fala sobre o uso de véu da mulher, ele fala sobre casamento, ele fala sobre solteiros e viúvos se relacionar de novo ou não, fala sobre dons espirituais, fala sobre irmãos que estavam pecando, o que deveria fazer com eles. Então é Paulo respondendo a um monte de pergunta. Eram os irmãos perguntando: Paulo, o que eu faço com o uso ao véu? Paulo, tem gente aqui que está separado, por que pode fazer casa de novo? Paulo, o que eu faço com as mulheres que querem falar no culto? Pode falar, não pode? Paulo,
Aí Paulo vai respondendo essas perguntas. Quando chega no capítulo 12, Paulo começa a responder perguntas relacionadas aos dons espirituais, por causa da confusão que estava tendo lá. Imagina que eu estou falando aqui agora, de repente levanta alguém aí e começa a falar, ei, que o Senhor diz, e começa a gritar, aí o outro nem terminou, o outro já levanta e começa a falar em línguas, aí esse nem terminou de falar em línguas, o outro... Começaram a imaginar a confusão que ia ser? Era isso que estava acontecendo em Coríntios. Era literalmente assim. Aí o cara que está falando aqui, aí Paulo começou a organizar as coisas, botar ordem na casa. Se tiver um falando, espera ele terminar. Agora sim, o povo podia ser cheio de Espírito Santo, mas era mal educado, né? Porque, gente, qual é o óbvio da educação hoje em dia? Se um está falando, o que você ensina ao teu filho? Não interrompe, espera, né? Ou dá licença. Eles não, eles saíam um atropelando o outro lá. É mais uma prova que Paulo, hora nenhuma, diz que eles não estavam falando em nome de Deus, que as profecias eram mundanas, que era Satanás. Paulo não diz isso hora nenhuma. Paulo reconhece que todas aquelas manifestações eram do Espírito. E, no entanto, tinha uma confusão danada. Será que o Espírito Santo faz confusão? Ou o próprio Apolo vai dizer que o Espírito está sujeito ao profeta, no sentido de, quando Deus dá, ele me deu. Agora, quem vai administrar o que ele deu? Eu. Eu vou esperar o momento certo, a hora certa, o tom de voz, a maneira com que eu falo. O Espírito me deu para eu entregar. Eu é que vou ver a hora correta. E aqueles irmãos de Coríntios? Estava tudo imaturo. Entendem isso? Então, Paulo vem respondendo. No capítulo 12 inteiro, é Paulo falando a respeito dos dons espirituais. Aí chega no capítulo 13. Quem lembra o que tem no capítulo 13? Sobre o amor. Paulo fala assim, ele fala tanto de dons que ele vai e abre uma lacuna. Ele fala, agora eu vou falar para vocês um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a comparar o amor com os dons, mostrando que o dom só faz sentido se for motivado pelo amor. Aí ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dom. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser entregue, é a cooperação que a gente falou. Tu falou outra parada sem ser cooperação? O dom de contribuição. Ainda que eu der tudo que eu tenho para os pobres, contribuição. Ainda que eu tenha fé para remover montanhas, dom. E não tiver amor, de nada serve. Paulo está dizendo, o amor, ele precisa permear todos os dons. Aí ele acaba o capítulo 13 e entra no 14. Aí ele volta a falar de dons de novo. Aí ele vai e começa a falar agora especificamente do falar em línguas, que era um que eles estavam mais confusos. Então o 12 ele fala de todos os dons, no 13 ele fala que o amor precisa permear essa manifestação e finaliza o 14 especificando a respeito do dom de línguas. Então ele começa a falar sobre dons no versículo 1 dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo fala, a NVT fala, a respeito, agora irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. É importante ou não tratarmos desse assunto, irmão? Olha o apóstolo Paulo dizendo, vocês não podem ser ignorantes sobre isso, vocês não podem ficar confusos a respeito desse assunto. A Nova Almeida Atualizada fala, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês têm que ter essa informação, vocês têm que saber o que é isso. A nova tradução da linguagem de hoje fala muito legal, fala, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá a vocês. Paulo ele começa dizendo, esse assunto está trazendo confusão, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que as pessoas fiquem perguntando e vocês não saibam a respeito do que se trata. Vamos tratar disso agora, eu vou ensinar a vocês o que é isso. E ele começa a falar a respeito dos dons, que é o que nós vamos fazer agora. Mas é muito importante a gente ter em mente algumas coisas quando se fala de dons espirituais. Dons de uma forma geral, né? O que eu preciso ter em mente? Primeiro, quem é que dá os dons? Quero que vocês falem para poder fixar. O Espírito. O Espírito Santo dá. Ele dá para quem? A Bíblia não fala, ele fala que não é para todos não, isso não é para todos. O dom não é para todo mundo. Ele fala que o Espírito Santo dá a quem quer, ou lhe apraz. Sempre com um propósito, edificação da igreja, para um fim
proveitoso. Ah, então é uma coisa aleatória, o Espírito, pensem comigo. Eu, Douglas, pastor, estou dirigindo um culto. Tem alguém sentado aqui na igreja, num culto público, tem alguém que está com segundas intenções, que está fingindo alguma coisa, e o Espírito Santo precisa dar a alguém o discernimento. Quem você acha a pessoa mais indicada para lidar? Para eu que estou dirigindo aqui, para mim. Então, ele dá para quem quer, de forma aleatória. Ele dá com fim proveitoso. E pensa que eu estou numa igreja que ninguém é doente. Todo mundo fitness, se alimenta bem, não tem ninguém doente. O Espírito Santo vai dar o dom de cura para alguém ali? Provavelmente não. Para que ele vai dar? Se o dom é dado para um fim proveitoso. Que proveito tem alguém com dom de cura no local onde ninguém é doente? Estão entendendo? Palavra de conhecimento, a gente vai ver daqui a pouco. Muitas das vezes, a gente está num local, ou a gente está num gabinete, ou está numa oração. É o momento que Deus, eu já até falei isso, é o momento que Deus te dá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. Deus não é fofoqueiro, Ele não vai ficar dando uma palavra de conhecimento para um cara para ficar sabendo da vida do outro à toa. Tem um fim proveitoso, tem um propósito. O dom, ele também não é uma coisa que é minha, no sentido de, eu uso a hora que eu quero. O Espírito Santo dá a quem quer, como lhe apraz, como ele quer. É do Espírito, ele dá para quem ele quer, e ele usa como e quando e da maneira que ele quer. Ou seja, é do Espírito. E o fim não é para mim mesmo. A palavra de conhecimento não é para conhecer a minha vida, porque eu já sei. A palavra de conhecimento é para abençoar outros, ou seja, o dom do Espírito é para edificação da igreja. Glaucio falou semana passada que o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, ou quem fala em línguas edifica a igreja. Ué, mas o dom é para a igreja, mas quem fala em línguas edifica a si mesmo. Variedade de línguas é um dom ou não? Sim. Se variedade de línguas é um dom e o dom edifica a igreja, quando o Espírito Santo me usa com variedade de línguas, eu não me edifico a mim mesmo. Eu edifico a igreja. Mas quando eu falo em línguas, quietinho, no meu quarto, a igreja é edificada? Eu sou edificado. Logo, isso é um dom quando eu sou edificado? Não. Já vou voltar a falar nisso, fica tranquilo. Só queria dar esse inicial. Outra coisa importante ainda para a gente, antes de entrar nos dons, outra coisa importante. O dom é para a edificação do outro. Muitas das vezes as pessoas ficam buscando ou atrás desse tipo de operação extraordinária. Ah, Deus fala comigo, Deus usa alguém, porque o ser humano ele se sente importante. Se ele estiver nos dois lados do que eu vou falar agora. Tanto o que foi usado se sente importante, afinal de contas, foi usado por Deus. Soube revelações de Deus. A ele, eis que o Senhor te disse, Lúcia. E quem está do outro lado da linha? A Lúcia, que também se sente importante. Porque olha quanta gente tem aqui. E Deus está falando com quem? Contigo. Os dois. Então isso é uma coisa que agrada a gente. Já que me agrada, eu me sinto importante, te agrada, e eu quero agradar vocês, eu começo a falar para todo mundo, que Deus me disse, aí começa a ter uma confusão, porque a gente começa a buscar uma coisa, querer que o Espírito Santo faça na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas é na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Aí a gente fica buscando sinais extraordinários e não percebe muitas das vezes a voz do Espírito Santo falando diretamente no nosso coração. Aí é onde eu venho destacar. Muitas das vezes o que nós precisamos é dar ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo habita onde, irmão? Dentro de nós. Ele se comunica? Sim, e ele está o tempo inteiro falando com a gente. O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Sou casado com a Alessandra há bastante tempo, vai fazer 20 anos. Sou casado com ela. Imagina que eu estou com um problema em casa. Ou melhor, não tem problema nenhum não. A Alessandra quer me falar alguma coisa, quer me dar um aviso, quer me dizer alguma coisa, quer falar alguma coisa comigo. Ela não consegue.
ela pede para Amanda falar comigo, ou pede para o Glaucio falar comigo. Pô, Glaucio, quando você encontrar Douglas na igreja, fala com ele. Isso. Aí Glaucio vem, Douglas, eis que a Alessandra te diz. Isso. Mas eu moro com ela, eu durmo com ela, eu acordo com ela. Ela está junto de mim o tempo inteiro. Por que ela não me disse? Por que ela pediu para o Glaucio me falar? Das duas, uma. Estamos brigados, eu não estou bem com ela, ou ela está falando e eu não estou ouvindo. O Espírito Santo habita onde de novo? Dentro de mim. Se ele precisa que Douglas vá lá e fala para o Cláudio, Cláudio, eis que o Senhor te diz. A gente acha que isso é, Deus falou comigo. Ou ele não está ouvindo Deus falando dentro dele, ou eles estão brigados. Não para em casa, não está buscando a comunhão, está distante de Deus. Deus falava de formas extraordinárias no Novo Testamento? Sim, vamos ver agora. Sonhos, visão, profecia. Só que se você for olhar a vida de alguém, você vai ver que era poucas vezes durante todo o ministério. Agora, o tempo inteiro Deus estava falando no coração, através do testemunho interior. Ou seja, a forma primária de Deus falar, se manifestar e se comunicar com a igreja é através do que nós chamamos de testemunho interior. É Deus falando diretamente contigo. Por isso que muitas das vezes uma profecia, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, ela só vem para confirmar algo que Deus já está falando. Eu vou dar alguns exemplos práticos. Muitas das vezes quando alguém fala, o Senhor, senti no coração, Deus mandou te falar isso. Você, amém, obrigado, Senhor. O Senhor já está falando isso comigo já há uns 3 meses. Obrigado por essa confirmação, foi importante para mim. Percebem a dinâmica, irmão? Percebem como que é a dinâmica que a gente vê na Bíblia a respeito desse assunto? Pronto, falado isso, eu queria falar bem rapidamente de algumas formas espetaculares de nós sermos guiados por Deus hoje. Como eu disse, eu quero aproveitar a oportunidade para falar de coisas que a gente nunca fala. Quero aproveitar a oportunidade. Eu vou começar perguntando a vocês. Hoje, no Novo Testamento, Deus ainda fala conosco através de visões? Sim. A gente vê, por isso que eu vou pegar exemplos do Novo Testamento. Deus fala de visões? Fala. É uma forma extraordinária de Deus falar. É a forma ordinária? Ordinário é o comum, o convencional. Extraordinário é aquilo que saiu do comum. Como Deus vai falar para a gente muito mais vezes através da palavra sendo pregada, através de uma ministração, através do testemunho exterior, muito mais vezes. Mas Ele também vai falar, quando for necessário, através de visões. Nós temos vários exemplos no Novo Testamento que falam sobre isso. Eu não vou ler muitos textos, mas eu vou te lembrar, por exemplo, de Pedro. Lá em Atos 9, a Bíblia diz que ele subitamente, diz assim, a partir do verso 3, e indo no caminho, desculpa, Pedro não, isso aqui é a conversão de Paulo, Atos 9. Diz que Paulo, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Ele teve uma visão. E quem era naquela visão, irmãos? Não vou ler o texto todo para ganhar tempo. O próprio Senhor Jesus que falou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Novo Testamento, Paulo teve essa experiência de ver o resplendor de Cristo. Não foi o único. Em Atos 10, andando um capítulo à frente, aí sim, nós temos Pedro. E eu quero destacar um pouquinho essa visão de Pedro. Não vou pregar sobre ela, mas eu quero destacar uma coisa que tem a ver com o que a gente está falando. Diz que assim, Atos 10, 2, fala a respeito de Cornélio, que ele estava na casa dele, era um homem temente a Deus e tal, e fala que a hora 9, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus. Deus pode se apresentar um anjo, a gente vê um anjo trazendo instrução? Podemos. Cornélio ali era um homem que não sabia muito, não tinha ainda nem nascido de novo. Ele nem tinha o Espírito Santo habitando dentro dele ainda. Ele nem tinha, aquela visão foi a melhor maneira, e vale eu falar isso agora. Deus é o nosso Criador, não é? Não foi Ele que nos fez? Ele nos conhece bem ou não? Ele sabe a melhor maneira de se comunicar com cada um de nós. Às vezes você pensa, mas fulano teve visão, será que fulano é mais especial? Não, é porque aquela comunicação para fulano de tal é mais eficiente.
Às vezes o raciocínio é o contrário, tá? Isso que eu vou falar agora não é uma regra, mas a gente vai ver o exemplo de Pedro para poder fundamentar isso que eu estou dizendo. Mas muitas das vezes, o extraordinário, a visão, o macro, é porque a gente não está dando muita atenção ao Espírito Santo falando aqui de forma suave. Aí, às vezes, a gente precisa de algo mais para poder se sentir amado, se sentir... Muitas das vezes, bastaria ler a palavra, Salmo 23, estou contigo todos os dias. Bastaria eu crer nessa palavra e mais nada. Para outros, não. Para outros, Deus fala, essa palavra não está sendo suficiente. Eu preciso dar um pouco mais. Eu preciso de uma profecia, de uma... Estão entendendo da sutileza? Eu estou cheio de dedos para falar essas coisas, mas estão percebendo? Aqui Pedro, vamos lá, Pedro. Atos 10, 2, a gente vê a visão, aí Atos 10, 9, Pedro é arrebatado dos sentidos e tem uma visão. Quem lembra a visão que Pedro teve? Isso é importante para a gente falar de dons. Um lençol. O que tinha nesse lençol? Animais impuros para os judeus comerem. Ponto. Pedro era o que nessa ocasião? Era um apóstolo, certo? De muita ou pouca influência. Ele era um das pilares da igreja. Se você quer apresentar algo novo para a igreja, quem você tem que convencer? Se você quer apresentar algo novo aqui para Éden, quem você tem que convencer? O Glaucio, primeiro. Depois a mim. Se tu me convencer, eu tenho mais facilidade de convencer ele. Tem que convencer um de nós. Não convencer um de nós, fica difícil que o outro vai puxar para trás. O Espírito Santo precisava fazer algo na igreja. Quem ele tinha que convencer? Pedro era uma das pessoas. Aí ele dá uma visão para Pedro. A visão era muito clara. A gente tem visões, às vezes, que não é tão clara. A gente precisa buscar em Deus uma revelação. Por exemplo, a visão de Daniel. Mas a de Pedro era muito clara, porque a visão veio junto de uma voz. A voz falou, pega, mata e come. Quem lembra a resposta de Pedro? Não. Mas depois que ele fala de jeito nenhum, ele fala uma outra coisa. De jeito nenhum, Senhor. Ele reconhece que ele está diante do Senhor. Irmão, você está diante do Senhor. E o Senhor te dá uma ordem. O que você vai fazer? Obedece. Não sei o que, e quem não tem, cumpre. Tem uma frase, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se o Senhor está mandando, aí o que o anjo fez? O anjo do Senhor lá. Segunda vez. Qual foi a resposta de Pedro a segunda vez? Não. Eu nunca comi nada impuro. Vou comer agora porque você está mandando, Senhor? Terceira vez. Mata e come. A terceira vez. Não. Qual foi a conclusão da visão? Pedro dizendo não. Aí ele ouve, por isso que a visão dele foi uma visão aberta. Tem visão fechada e visão aberta. A visão fechada, você não percebe nada que está acontecendo ao seu redor. Você é como se entrasse num transe. A visão aberta não. Você está aqui, estou vendo vocês aqui agora, falando com vocês e de repente eu vejo alguma coisa simultaneamente. É uma visão aberta. Pedro ouve, batendo na porta, chamando ele. Aí a visão acaba. A visão acaba com Pedro dizendo, não, Senhor. Agora vamos para nossas especulações juntas. Se eu errar, erra todo mundo junto comigo. Se Deus tivesse apenas falado no coraçãozinho de Pedro, que é lá que o Espírito Santo habita. Pedro, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Vocês acham que seria o suficiente para Pedro? Pensem. Se Deus aparecendo para ele numa visão, falando claramente, faz, ele disse não, você acha que ele, ó Senhor, estou sentindo no meu coração. Muito provavelmente, minha especulação, Jesus já estava, o Espírito Santo já estava falando com Pedro, e Pedro não ouvia, ele teve que usar uma comunicação que Pedro entenderia, algo sobrenatural. Aí a Bíblia diz que Pedro ficou pensando naquilo, foi com Cornélio, então ele entendeu o que a visão dizia. Que Deus, na verdade, estava divulgando o evangelho para todo mundo, gentil e não gentil. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. O que eu quero dizer é que se Pedro tivesse afiado, não precisaria da visão.
Por que você diz isso? Porque teve profecias para Paulo dizendo, não vai para Jerusalém. Teve profecias, Ágabo, profeta de Deus, pega, amarra, não vai porque lá vai acontecer isso. E Paulo, vou, porque eu sei aqui dentro que é para lá que eu tenho que ir. Paulo teve uma manifestação extraordinária dizendo para ele não ir, mas ele foi porque ele conhecia. Paulo estava afiado aqui dentro. Depois Pedro também ficou afiado, mas inicialmente ainda não está. Então eu quero que vocês percebam que Deus, ele vai falar com a gente através do testemunho interior o tempo inteiro. Só que se a gente não ouvir e ele precisar se comunicar, ele vai usando o meio que a gente entenda. Então, não sou eu que decido, Deus, fale comigo, me dê uma visão. Deus, me dê um sonho. Deus, quem é que decide como, quando, de que maneira vai falar? Ele. Estamos juntos até aí? Então, visão, ela existe, continua valendo. Só que quem decide como falar? Deus. Agora, no final aqui, olha o que Pedro fala, quando ele chega lá em Cornélio. E chamando, perguntaram-se Simão, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, ele ficou pensando. Disse-lhe o Espírito, eis que os 3 homens te buscam. Ali já foi o Espírito falando dentro do coração dele. Aquele assunto ali para Pedro estava resolvido. Agora, a coisa maior que era abrir o evangelho para todo mundo precisou de uma visão. Ou seja, a visão, resumindo, Deus continua falando com visão? Sim, continua falando. Se for clara, o que você faz? Obedece. Se não for clara, faz igual Pedro, fica meditando. Pedro não entendeu a visão. Para a gente é claro, mas para ele não era. Medita, pensa, reflete. Senhor, o que isso quer dizer? Busca em Deus uma direção, mas Deus continua falando. Não é a única forma extraordinária de Deus falar conosco. Estevão também teve aquela visão, né, do céu aberto. Temos vários exemplos. Sonhos no Novo Testamento, Deus continua falando? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, tem sonhos que são naturais, sei lá porquê, da psicologia que explica. Tem sonhos que são setas do diabo na nossa mente. O que você faz quando tem sonhos assim? Não sei se vocês já tiveram. Repreende. Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Isso aqui não é de Deus, não. E tem sonhos espirituais. O sonho espiritual, você precisa que o Espírito Santo confirme com o testemunho interior no teu coração. Você sabe que é um sonho espiritual. Se você está em dúvida se é ou não, esquece, descarta, é natural. Se está te incomodando, se você tem convicção aqui dentro que Deus está te falando alguma coisa, e aí? É um sonho espiritual, vai orar. Aí, por favor, gente, aqui agora é um pedido que eu faço. Não vai me dizer que no sonho tinha uma cobra, era traição. Não vai me dizer porque no sonho caiu um dente, então vai um parente morrer. Isso é superstição. Isso está mais para o espiritismo do que para o cristianismo. Eu sei que é engraçado tal, mas por favor, não vai dizer que sonhou com a grávida porque vai ganhar um presente. Né? Não tem esse negócio aí? Tem, aí o cara me conta o sonho. Aí eu sonhei e tinha um monte de cobra e não sei o que. Tem alguém na tua família que vai te trair. E uma cobra estava muito perto, é alguém próximo a você. A menos que Deus tenha te falado isso, você fala, irmão, é isso aí, é ruim o sonho, né? Então vai orar. Não fica adivinhando, não. Você não vê na Bíblia, você não vê hora nenhuma ninguém adivinhando nada. Vamos pegar o exemplo, para mim, que é o exemplo máximo. Nabucodonosor tem um sonho, ele não consegue dormir, 3 dias sem dormir, que aquele sonho perturbou ele. Ele manda juntar todos os intérpretes que tinha no reino dele. Aí juntou todo mundo e fala assim, me diga o sonho e a sua revelação. Aí todo mundo, conta-nos o sonho, ó rei, para que nós possamos lhe dar a interpretação. É o rei, se vocês vão inventar coisa, me diz. E vão inventar mesmo. Se Deus não revelar, é invenção. Já teve irmãos, mais de um, que me ligou para me contar sonho. Já teve.
Ô irmão, o sonho foi meio estranho, parece, dá a entender que é isso pela história do sonho, mas Deus não está me falando nada. Ora, eu vou orar também, se Deus falar alguma coisa, a gente vê o que é de fato. Mas assim, pelo o teor que você falou, está te deixando angustiada, preocupada, repreende isso e tal. Eu não vou ficar inventando. Aí o rei vai e piora. Ou vocês me digam o sonho e a revelação, ou eu mato todo mundo. Só que o problema é que Daniel também era um desses. Não estava ali naquele momento, mas ele também era um dos adivinhos lá que tinha. Ia morrer junto, porque ele ia mandar morrer todos. Aí ele vai orar a Deus. Daniel não fazia ideia. Aí Deus disse o sonho e a revelação para Daniel. Daniel vai lá e fala. Eis que o Senhor, no leito no teu leito, te viu isso, e conta o sonho e a revelação. José teve um sonho, não entendeu completamente, mas ele sabia que aquele sonho era algo de Deus para a vida dele. Ele não sabia os detalhes, mas ele sabia que era algo de Deus. O que ele fez? Guardou. Entende? Quando contaram para José o sonho lá do padeiro e o sonho lá da ave, ele não ficou, até porque os dois sonhos são um pouco parecidos, se você parar para pensar. Se fosse para você tentar, esse é o que eu mais gosto, porque se fosse para você tentar chutar, é muito parecido os dois sonhos. Daria para você fazer a interpretação inversa. Não, José sabia exatamente o que ia acontecer. É isso, não foi mais ou menos, não aconteceu parecido, aconteceu exatamente o que ele disse. Por quê? Porque foi Deus que revelou. Aí ele vai e fala, o Deus que revela sonhos. Então Deus pode falar, irmão? Pode. Mas a princípio, não fala para A, B ou C dizer para você o que é não. Se Deus está falando contigo, o que você tem que fazer? Ora, Deus, esse sonho está aqui, é o Senhor querendo falar comigo. Eu lembro de um sonho que a Alessandra teve comigo. Deus estava falando no meu coração, não estava ouvindo. Precisou de um sonho. Não, na verdade eu tinha passado por um concurso na ocasião. Concurso para o Estado para ser professor. Só que eu sou militar de dedicação exclusiva. Eu não podia acumular. Não era certo lá, de acordo com as leis lá. Eu passei, mas aquilo era numa fase, né, de construção da minha vida, precisando de dinheiro, precisando de tudo mais, ia ganhar. Eu gostava de dar aula também, e somou tudo. E na época que eu fiz para aqui para o município de São João de Meriti, eu fiz para física. Eu lembro que eram 12 vagas, mas só 9 tinham passado. Né? Eu estava ali entre aqueles 9. Aí eu fui o quinto a ser atendido lá, era a ordem de chegada. Aí a mulher, quando me recebeu, falou, caramba, finalmente alguém pode assumir, porque os 4 que foram antes de mim não podiam assumir. Ou seja, 12 vagas, 9 passaram, e eu era o quinto, só eu até então podia assumir a vaga. Porque parece que 2 lá eram de matemática e fez para física, não podia. Um não tinha se formado ainda, o outro era bacharel, não era licenciatura. Era um negócio desse que não podia assumir. Então eu assumi feliz, empolgado, mas aqui dentro... Vê se pode, não conversei com o Glaucio na época, você não deve lembrar, mas eu conversei se podia. Eu lembro que você até falou para mim assim, a gente pode tentar fazer alguma coisa, tu usou uma palavra, fazer uma defesa, uma briga, alguma coisa para tentar ver se pode, tentar. Eu falei, tal, enfim, eu queria aquilo. Tinha algo falando aqui, mas eu não queria ouvir o algo falando aqui. Eu queria que o algo que estava falando aqui dissesse para eu assumir, mas algo que estava falando aqui dizia que não. Eu tinha que convencer também a Alessandra de certa forma, porque era uma fase que a gente precisava do dinheiro, então todo mundo estava meio que animado com aquilo. Aí ela teve um sonho. Ela teve um sonho de que eu estava andando num caminho e que tinha 2 caminhos para eu escolher. E que eu estava escolhendo o caminho que era o caminho mais problemático, cheio de buraco, mais longo, que eu ia dar muita volta e ia me prejudicar. Eu não lembro os detalhes, não. Mas eu tinha que ter ido no outro caminho. Eu estava querendo ir para o caminho errado. E eu estava querendo continuar ali, pagar para ver e assumir a matrícula. Eu entendi aquilo. Quando ela terminou de falar, eu falei, eu sei exatamente o que é. Não foi uma coisa que eu precisei adivinhar, eu sabia o que era. Eu tenho que tomar a decisão. No dia seguinte eu fui lá e pedi minha exoneração. Cancelei tudo e tal, larguei minha matrícula para lá. Tomei. Aí ela, no outro dia, ou no mesmo dia, teve um sonho também com um monte de relógio. Que tinha um monte de relógio. Tinha a ver lá com o tempo e que eu comecei a pegar daqui a pouco eu tinha tanto relógio que eu não tinha mais condições de usar. E meio que aconteceu isso com eu dando aula. Eu parei de dar aula naquele lugar, comecei a dar aula em cursos que eu podia dar, porque eram cursos sem vínculo empregatício, né? Curso preparatório. Chegou um período de que eles queriam que eu desse aula de domingo a domingo. Não tinha mais, eu não tinha mais tempo, não vivia.
Era aquela coisa louca. Aí, 2018 isso acabou, eu parei de dar aula. Mas amém. Eu quero dar um exemplo de que Deus continua falando com sonhos? Fala. Eu tenho que ficar adivinhando, chutando. Não, eu sei o que é. É para confirmar algo que já está no nosso coração. Eu sei do que se trata. Eu mesmo quase nunca tenho sonho. Eu não gosto de sonhar, eu gosto de dormir e apagar. Não gosto de sonho bom, sonho ruim. Eu acho que é por isso que Deus não fala comigo em sonho. Deve ser. Amém, irmãos? Dons de revelação e profecia. Temos ainda alguns minutinhos, né? Eu preciso separar com vocês, hoje aqui, quando a gente fala de profecia, que a gente vai entrar nos dons espirituais de profecia, nós temos 3 classificações na Bíblia, que se eu confundir, dá essa confusão que a gente vê nas redes sociais aí. Um é o profeta do Antigo Testamento. Outro é o dom ministerial de profeta. E o outro é o dom espiritual de profecia. São 3 coisas distintas, que se eu deixar o dom de profecia do Antigo Testamento, ele não existe mais. O profeta, eu sou profeta, nos moldes do Antigo Testamento, acabou em João. Lucas 16, Jesus fala, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino de Deus é anunciado, que a partir de Jesus para frente mudou. Hebreus fala que Deus falava antigamente aos nossos antepassados através dos profetas, mas ultimamente nos falou através do Filho. Ou seja, o ministério profético veterotestamentário encerrou. E como que era o teor desse ministério? Era Deus falando. Você não vai ver no Velho Testamento, hora nenhuma, Deus falando, julga a profecia de Elias. Verifique se a profecia de Eliseu é verdadeira. Verifique, tem isso? Não tem, porque era Deus falando. Os profetas do Antigo Testamento tinham a ousadia de abrir a boca e falar, eis que diz o Senhor. Tem que ter ousadia para falar isso. É Deus falando. Meu irmão, se é Deus falando, quem vai ir contra? Se é Deus falando, quando zoaram lá, eu lembrei que ele falou comigo ali agora, a calvície de Eliseu, ele deu uma palavra que morra agora todo mundo, na mesma hora todo mundo morreu. O profeta do Antigo Testamento tinha isso. O profeta do Antigo Testamento, o que eles falavam, ficava registrado como lei perpétua, a palavra de Deus. Ninguém podia ir para uma guerra sem que antes o profeta falasse, pode, não pode. Isso era devido naquela época. O problema é que a gente quer fazer isso hoje. Eu quero fazer uma viagem, vou perguntar ao profeta de Deus se devo. Eu quero fazer um negócio, eu quero vender as ações daqui, comprar aquela ali, que o profeta de Deus, que ele unja, que ele... Isso não existe mais. Isso foi no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos um dom ministerial de profeta, que se der tempo eu vou falar hoje, se não der, Amanda fala semana que vem. E nós temos o dom ministerial de profeta e o dom espiritual de profecia, que é coisa muito distinta. Tá? Quando chegar no momento eu falo sobre eles. Antigamente nós tínhamos o profeta e o sacerdote. Profeta era aquele que trazia a mensagem de Deus e levava para a igreja. E tínhamos os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Levavam os pedidos da igreja para Deus. Tá? Por isso que Jesus era profeta e sacerdote, porque ele trazia a mensagem de Deus para a gente, ele não falava dele mesmo, e também levava as nossas petições ao Pai. Por isso que ele é o nosso mediador. Então isso é do Antigo Testamento, isso acabou, isso não tem mais. Quando a gente vai falar dos dons ministeriais, eu queria que você abrisse comigo. Em Efésios 4:10. 59. Tem uns 12 minutos, porque eu quero dar os avisos com calma. Abriram? Efésios 4:10. Paulo vai falar muito didaticamente a respeito dos dons ministeriais. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Ele começa, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, falando de Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Todo mundo é apóstolo? Não, o dom não é para todo mundo. O dom é para quem ele dá, para quem ele deu. E outros para profetas. É o profeta nos moldes do Antigo Testamento? Não. Outros para evangelistas,
outros para pastores e mestres. São os 5 dons. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, sempre focando o crescimento e o bem da igreja, de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconsistentes, levados em toda roda de vento e doutrina, pelo engano de homens, e com astúcias enganam fraudulosamente. Aqui, o que está acontecendo aqui? O que é importante te destacar aqui? Esses ministérios, esses dons espirituais, que a gente chama de dons ministeriais, são dados de pé de igualdade. A confusão que tem hoje é que a gente quer botar aqui o missionário nem falou, né? Que o evangelista é abaixo, tem igrejas que botam assim, você primeiro é ordenado evangelista para depois ser pastor, aí o apóstolo está acima de todo mundo, mas Paulo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que ele não fala em ordem de maior ou menor, todos eles têm o mesmo objetivo. Eu sei que a gente hoje, principalmente a nossa igreja Nova Vida, a gente chama todo pastor, né? Todo mundo é pastor. Porque uma mesma pessoa, ela pode ter mais dons. Paulo, por exemplo, ele foi mestre, ele foi apóstolo, ele foi evangelista. A Bíblia fala disso, fala de uma progressão. Então, assim, a gente dá o mesmo nome por uma questão litúrgica mesmo. Mas a verdade é que o saudável para uma igreja é ter todos os dons ministeriais operando. Os 5 trabalhando. Aí eu vou diferenciar um pouquinho para você perceber, porque hora ou outra, embora a gente tenha um predominante, por exemplo, eu tenho um desses 5 que para mim é o predominante, mas eu também tenho outros agregados. Glaucio, mesma coisa, Tony, eu consigo ver um pouco disso em cada um de nós nesse sentido, e isso serve para completar a obra de Deus na igreja. Mas digamos que alguém, é porque a gente não tem esse hábito, mas digamos, eu acredito que o meu dom ministerial predominante é o de mestre. Mas dificilmente a gente vai chamar o mestre Douglas. Não é comum para a gente. O evangelista a gente chama mais, né? O pastor a gente chama muito. O apóstolo ainda chama, só que o apóstolo é usado para ser alguém superior, alguém maior. Que também não é isso que a Bíblia mostra para a gente. Está todo mundo no pé de igualdade. Então o apóstolo, só para a gente ter uma noção, ó, o apóstolo funda a igreja iniciando o trabalho. O profeta recebe de Deus a revelação para conduzir a igreja a uma direção específica. O evangelista prega a palavra para a salvação das pessoas para entrar na igreja. Então, vou imaginando na sequência, irmão. O apóstolo fundou a igreja. O profeta é aquele que recebeu de Deus uma direção para aquela igreja, um norte para aquela igreja. Essa igreja vai caminhar nesse sentido. Só que a igreja está vazia ainda. Aí o evangelista prega para que as pessoas venham para a igreja. O pastor cuida das pessoas que chegaram. E o mestre ensina essas pessoas para que elas possam permanecer e crescer. Percebe como eles estão juntos? Está tudo junto, mas é claro que eles se completam e não precisam ser pessoas diferentes. Os ministérios se completam às vezes numa mesma pessoa, tá? Às vezes não, às vezes mais de uma pessoa. Então o apóstolo, primeiro, ele não é o apóstolo do Cordeiro. É uma pergunta que fazem nas internets aí, né? Existe o ministério apostólico nos dias de hoje? Claro que existe. O ministério existe. Como os 12? Claro que não. Os 12, eles tiveram que andar com Jesus, ouvir de Jesus. Aqueles são únicos. A Bíblia chama em Lucas 6,13, os apóstolos do Cordeiro. Eles são únicos. Esse dom ministerial de apóstolo são pessoas dotadas por Espírito Santo, que têm a sede dentro delas e que vão desbravar. Nós temos, por exemplo, o exemplo do fundador da Nova Vida, que é o bispo Roberto Macalister. Ele tinha esse dom apostólico. Ele vinha, tem gente que é assim, vem numa igreja, abre, a igreja está bem, está estruturada, ordena pastores, tal, está tudo estruturado, daqui a pouco aquele cara sai. Ele sente ardendo dentro dele, quer ir para outro lugar, para começar tudo de novo, do zero. Eu não tenho dom apostólico. Eu gosto de ficar estabilizado, quietinho, tá bom. Aí pega, vai, começa e levanta, a igreja está uma bênção, sadia, ensinou, ficou um tempo ali, bota pastores, ordena, aí o que faz? Tudo de novo.
pessoas que têm esse dom apostólico. É o que o apóstolo Paulo fazia. Ele ia no local, ele não era um dos 12. O apóstolo Paulo não era um dos 12. Não era um apóstolo cordeiro, mas fazia isso. Esse o dom apostólico. O apóstolo é o único dos dons que tem sempre uma fração dos outros. Porque quando ele funda a igreja, ele prega, ele cuida, ele meio que faz tudo ali até que ele ordena alguém e sai. Já o dom de pastor, apostólico, evangelista, cara, é o mais fácil de entender. É aquele que qualquer texto da Bíblia que ele pegar, qualquer texto, ele vai falar, ele vai culminar em Jesus, em ressurreição, em salvação. Tem gente que diz que os evangelistas, eles pregam, né, consegue abraçar com uma simplicidade muita gente. É muito larga a pregação deles, mas pouco profunda. E de fato, eu ouvi um dos maiores evangelistas contemporâneos, que foi o Billy Graham, na última mensagem que ele fez, eu estava ouvindo, falei, caramba, multidões que aceitavam a Jesus. Pregação extremamente simples, nada de... E falam que a maioria das pregações que ele fazia era a esposa que escrevia. Tem no documentário dele, a maioria era a esposa que ficava em casa, ela escrevia as pregações e deixava para ele pregar. Ele mesmo não, mas era um homem que tinha essa coisa. Só que Billy Graham, ele vinha para um país, Brasil, por exemplo, e multidões aceitavam a Jesus. Uma semana depois, onde estava Billy Graham? Onde? Outro país. E aquela multidão que aceitou Jesus, Billy Graham? Ele vai precisar de pastores. Por isso que é uma briga boba. O importante é evangelizar. Também evangelizar. Evangeliza e manda para uma igreja que não está sadia com um pastor, com uma palavra para que aquele irmão fique. Vai ficar 2 dias e saiu. Então, não tem mais importante. Os ministérios precisam se completar. O evangelista pregou, aqueles irmãos aceitaram a Jesus. Agora precisa de um pastor para cuidar. Alguém lá dentro. Alguém que está lá ouvindo, alguém que está lá exortando, alguém que está lá visitando, alguém que está lá cuidando, alguém que... É o pastor. Esse é o camarada, porque é o mais comum que a gente ouve. Mas o pastor tem esse viés. E o pastor, sozinho, muitas das vezes, ele é pastor, mas a pregação, às vezes, né, não é tão profunda. O fulano parece que sabe mais do que o pastor. Às vezes sabe mesmo. Quem disse que o pastor tem que, unicamente? A missão principal do pastor, é esse cuidado. É essa exortação. Não é só falar palavras amigáveis, não, é falar palavras duras também quando for necessário. Mas a função de o ensino profundo vem do próximo dom ministerial, que é o de mestre. E não é algo natural, irmão. Não é porque o camarada é um professor lá fora, muito bom, palestrante, é eloquente, aceitou Jesus, agora ele tem o dom de mestre. Não tem nada a ver. O dom de mestre está relacionado com uma revelação de Deus nas Escrituras, para a necessidade que a igreja está tendo. Estão entendendo? E o profeta, que eu não falei, para distinguir também do Antigo Testamento, é aquele homem que é dotado de Deus para uma direção mesmo específica para a igreja. Éden, por exemplo, nossa igreja aqui, quem faz mais isso é o Glaucio, que tem aquela coisa do, poxa, a igreja agora está precisando disso. Vamos fazer assim, é o ano da decisão. Normalmente quem escolhe essas frases é sempre ele. É porque ele tem essa direção. Para onde que a igreja vai agora em 2025? Qual a direção que a igreja vai seguir? É essa direção, é assim que a gente vai fazer. Isso está bom, isso está ruim. É uma direção, mas não é algo meramente através de um pensamento humano, de uma observação humana. É algo que Deus dá. Entende? Então, o apóstolo fundou, o profeta mostra a direção que aquela igreja local precisa seguir, o pastor cuida de quem chega, o evangelista prega para que o ímpio entre e o mestre ensina. Entenderam? Quem é mais importante dos 5? Quem? Todos são igualmente importantes. Uma pessoa só pode ter os 5? Pode ter os 5, pode ter 2, pode ter 3. Hoje eu me vejo como sendo primariamente mestre, mas Deus me dá graça de ser um pouco de pastor. Eu sou um pouco pastor, eu não sou pastorzão não. Mas eu sou um pouco. Até o nome de algumas pessoas eu já gravei. Falei, eu vou gravar o nome das pessoas. Já sei alguns. Se perguntar galera, eu já sei o nome já. Já é alguma coisa.
Mas o pastor é aquele que conhece mesmo, tal. Tem o cheiro de ovelha, a gente costuma brincar, né? O pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar junto. É até uma coisa que eu e o Glaucio já conversamos, se um dia a gente fizer uma reforma, a gente decidiu entre a gente. A igreja pode ser o que for, mas a gente sempre vai querer passar pelo meio do povo, tanto para entrar quanto para sair do culto. Porque a gente precisa estar a gente precisa que os irmãos tenham contato mesmo, contato físico, junto, falar, a hora que quiser. A gente não quer ter separação, aquela coisa do ninguém vê o pastor, aí quando entra no culto a gente já aparece aqui e prega, acabou, ninguém vê mais. Não, vai estar sempre vendo todo lugar, todos os eventos, for lá no estacionamento, acessível, porque o pastor ele tem essa necessidade de estar junto com as ovelhas. Amém? Então, finalmente, eu deixei mastigado para Amanda, só vou ler uma última frase, que diz, o profeta, que vai interagir um pouquinho dessa interação entre eles. Aí os 9 dons espirituais, a minha querida Amanda continua semana que vem. O profeta é para inspirar o mestre, porque senão o mestre fica aquela coisa seca, só letra, só que não serve para nada. O profeta mostra, olha só, está ensinando isso para quê? A gente está ensinando isso porque a gente quer que a igreja chegue aqui. Então o profeta, ele serve para inspirar o mestre serve para equilibrar o profeta, senão o profeta fica meio maluco também. Serve para equilibrar o profeta. O evangelista é para nos lembrar continuamente acerca do mundo perdido e morto espiritualmente e de sua necessidade do evangelho. O pastor é para nos mostrar que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de serem salvas. O apóstolo é para inspirar e abrir espaços para novas conquistas para Cristo e para a igreja. Então aqui mostra como que eles estão todos juntos ali, unidos, no mesmo propósito, vou chamar assim. E por fim, a gente começa a falar dos dons espirituais, a partir de 1 Coríntios 12. Querida Amanda, vem a semana que vem, que tá bom o negócio aí, vai esquentar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vou parar aqui. Se eu começar, eu não termino mesmo. E também, semana que vem, ela também vai falar um pouquinho da diferença dessas monte de nomenclaturas que tem aí, explicar um pouquinho, né, do que é, do papel delas, né? Diácono, cooperador, reverendo, missionário, bispo. Ela vai explicar aí para todo mundo não ficar mais ignorante a respeito desse assunto. Vamos orar, irmãos? Eu sei que eu não falei especificamente dos 9 dons espirituais, mas entenda a dinâmica do Espírito Santo na igreja, como Deus vai dotando a gente de capacidade para poder exercer, e que você possa ser uma peça nesse quebra-cabeça. A nossa oração agora é para isso, é você pedir para Deus, Deus, eu quero fazer parte dessa dinâmica macro que é o reino de Deus, no meu papel, naquilo que o Senhor me chamar, naquilo que o Senhor fala, você vai desempenhar bem essa função, já que o Senhor nos conhece, já que Ele fala conosco da maneira que nós entendemos, já que Ele nos chamará para fazer algo que já arde no nosso coração, então apresenta isso para Ele nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, Deus, para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nossos corações estão, Deus, atentos para que o Senhor possa falar conosco, para nos guiar, para nos direcionar. Pai, estamos dispostos com nossas mãos aqui prontas para colocar no arado, para exercer aquilo que o Senhor quer que façamos. E eu te peço, Deus, agora que o Senhor venha adotar, capacitar a cada um dos teus filhos que estão aqui, muitos que já exercem, Deus, o ministério. No meu caso e do Glaucio, que já somos pastores, precisamos, Espírito Santo, da tua capacitação com os dons, precisamos ter discernimento de espírito, precisamos de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, precisamos, Senhor, Pai, muitas das vezes do dom de cura. Capacite-nos, dote-nos, Senhor Deus, com esse fortalecimento. Os nossos irmãos diáconos, Senhor, os líderes que estão aqui, os trabalhadores, muitos que estão lá na ponta da lança, precisam da sua sabedoria, estão lá na porta, Deus, precisam também de discernimento lá para entender, para as pessoas que estão entrando aqui nesse lugar. Dote os teus filhos, Pai, capacita os teus filhos, a tua igreja de uma forma geral, Pai, se comunique com a tua igreja, estaremos atentos para ouvir a tua voz, Pai, direcione-nos para onde o Senhor quer nos conduzir, que a tua igreja venha crescer,
que a tua igreja venha amadurecer, que a tua igreja venha realizar, Deus, os seus propósitos aqui em Éden, que os teus sonhos, Deus, para a nossa igreja, Nova Vida de Éden, venham se cumprir plenamente, que tudo que já está no nosso coração, Deus, seja estrutural, seja ministerial, as expansões que queremos fazer, tudo, Deus amado, que o Senhor venha estar nos ajudando, estando à frente. O que nós pedimos é força para fazer isso. Ah, Deus, assim como os apóstolos pediram, Pedro, João, Tiago pediram, dê-nos força para que a gente continue anunciando o teu evangelho. Nós pedimos nessa hora, Pai, nos ajude, nos fortaleça, para que a gente continue avançando no teu reino, Pai. Conte conosco, conte com cada um de nós, Pai, para que o teu reino cresça. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, deixa eu te dar alguns avisos.